Existe um nome que, por milênios, foi sinônimo de heresia, idolatria e todo o mal que se opõe a Deus. Um nome sussurrado com desprezo pelos profetas. Um Deus cujos altares foram despedaçados e cujos seguidores foram condenados. Baal. Na Bíblia, ele é o grande rival, o bezerro de ouro no Sinai, o Deus pagão adorado pela rainha Jezabel, o adversário silencioso no desafio épico do profeta Elias no Monte Carmelo. A imagem que nos foi legada é a de um ídolo falso, um demônio sedutor que exigia sacrifícios e desviava os fiéis do caminho da retidão. Mas e se essa imagem for apenas o último capítulo de uma história muito mais antiga? E se, antes de ser o inimigo, ele fosse o herói, o salvador? Hoje, no Ocultamente, vamos fazer o que a história raramente faz. Vamos dar voz ao Deus derrotado. Vamos desenterrar a verdadeira identidade de Baal, o Senhor da tempestade, e descobrir como ele foi transformado no príncipe das trevas. Você já conhecia o nome Baal? O que ele representava para você? Comente aqui, pois sua percepção está prestes a ser desafiada. Nossa investigação nos leva para longe das páginas da Bíblia e nos mergulha na areia do tempo. Em 1928, na costa da Síria, um fazendeiro arava seu campo quando sua charrua atingiu uma pedra. Era a laje de uma tumba. O que ele descobriu não foi apenas um túmulo, mas a entrada para a antiga e perdida cidade de Ugarit. E lá dentro, uma biblioteca de tábuas de argila, contendo os mitos esquecidos de uma civilização inteira. Nessas tábuas, Baal não era um demônio. Ele era o deus mais dinâmico e amado do panteão cananeu, Baal-Hadad, o deus da tempestade, do trovão e do relâmpago. Em uma terra onde a vida e a morte dependiam da chuva, ele era o campeão da fertilidade e da abundância. Ele era a força que trazia vida ao deserto. As tábuas de Ugarit contam sua saga épica, o Ciclo de Baal. Sua primeira grande batalha foi contra Yam, o deus tirânico dos mares e dos rios, que exigia o controle sobre todos os deuses. Enquanto os outros deuses tremiam, Baal se ergueu. Armado com clavas mágicas, ele enfrentou o monstro marinho. A batalha foi cataclísmica, mas Baal foi vitorioso. Ele esmagou Yam, domou as águas caóticas e foi coroado rei dos deuses. Esta não é a história de um demônio. É a história de um herói que traz ordem ao caos. Baal havia derrotado o mar e se tornado rei. Mas um inimigo muito mais sombrio e inevitável o aguardava nas sombras. Um inimigo que nem mesmo o Deus da tempestade poderia derrotar com a força. O novo inimigo de Baal era Mot, o deus da morte, da esterilidade e da seca, o devorador. Em um ato de arrogância, Baal zombou de Mot, mas o reino da morte não pode ser desafiado. Mot convidou Baal para seu domínio, o submundo, e o deus da tempestade, em um ato de destino, desceu e foi engolido. Ele morreu. Com a morte de Baal, a terra secou, as chuvas cessaram, as colheitas murcharam, a fome se espalhou. O mundo lamentava a perda de seu campeão. Foi então que sua irmã e consorte, a feroz deusa da guerra, Anat, se levantou. Cega de dor e fúria, ela caçou o deus da morte. Anat agarrou Mot, o partiu com uma espada, o peneirou em uma peneira, o queimou no fogo e o moeu em um moinho, espalhando seus restos pelos campos. Com a destruição simbólica da morte, Baal foi libertado do submundo. Ele ressuscitou. E com seu retorno, as chuvas voltaram, e a vida floresceu novamente. Este era um ciclo da vida e da morte, das estações, que os cananeus celebravam. Baal era o deus que morria e sempre retornava, garantindo a sobrevivência de seu povo. Essa era a fé que dominava a terra prometida. Um Deus que morria e ressuscitava,
para garantir a colheita. Mas um novo povo estava chegando a essa terra, com um novo Deus. Um Deus único, um Deus ciumento. E a maior batalha de Baal não seria contra monstros, mas pela alma dos homens. Quando os israelitas chegaram a Canaã, eles encontraram uma terra cujos vales e montanhas ecoavam com o nome de Baal. Para um povo agricultor, a tentação era imensa. Seu Deus, Yahvé, era o Deus do deserto, da lei, da aliança. Mas Baal era o Deus da chuva local, da fertilidade daquela terra específica. Muitos israelitas não viram contradição. Eles passaram a adorar ambos, um fenômeno que os profetas chamaram de a maior de todas as traições, o sincretismo. O conflito atingiu seu ápice com a rainha Jezabel, uma princesa fenícia, devota de Baal, que se casou com o rei de Israel e promoveu sua fé abertamente, construindo templos e perseguindo os profetas de Yahvé. A resposta veio na forma de um homem, o profeta Elias. Ele desafiou os 450 profetas de Baal para um duelo no Monte Carmelo. 2 altares foram construídos, um para Baal, um para Yahvé. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus, declarou Elias. Os profetas de Baal clamaram, dançaram, se cortaram em frenesi do amanhecer ao meio-dia. Mas não houve resposta. Silêncio. Então Elias orou, e segundo a Bíblia, o fogo de Yahvé desceu dos céus e consumiu o sacrifício. Naquele dia, no Monte Carmelo, Baal foi publicamente derrotado. Sua imagem como um poder real em Israel começou a morrer. A batalha no céu de Israel estava perdida. Mas a jornada de Baal não terminou aí. Sua queda o levaria a um destino ainda mais sombrio. Ele estava prestes a passar de um Deus falso a um príncipe do inferno. Após a vitória do monoteísmo em Israel, a reputação de Baal foi sistematicamente destruída. Seu nome, que significava Senhor, tornou-se uma palavra genérica para ídolo ou falso Deus. Mas a transformação foi ainda mais profunda. Os israelitas começaram a associar os deuses pagãos a demônios, e Baal era o principal deles. Uma de suas formas locais, Baal-Zebul, Baal, o príncipe, foi corrompida pejorativamente para Baal-Zebub, o senhor das moscas. É este nome, Baal-Zebub, que no Novo Testamento se torna Belzebu, um dos 7 príncipes do inferno, o braço direito de Lúcifer, o deus da tempestade e da vida. Havia se tornado oficialmente um arquidemônio. A sua história é um exemplo poderoso de como a história é escrita pelos vencedores. Baal não era inerentemente bom ou mau. Ele era um deus da natureza, com toda a sua fúria criadora e destrutiva, um reflexo do povo que o adorava. Sua demonização foi um ato de guerra cultural e teológica. Para que um deus pudesse reinar supremo, todos os outros deuses precisavam ser transformados em demônios. A saga de Baal, desenterrada das tábuas de Ugarit, nos mostra que existem narrativas poderosas fora das escrituras tradicionais. Mas, e se um dos livros, proibidos pela própria tradição judaico-cristã, contivesse a chave para entender a origem do mal e a rebelião dos anjos? Se esta jornada pelo panteão perdido de Canaã te intrigou, prepare-se para nossa investigação sobre o livro de Enoque e a saga dos anjos caídos. O vídeo completo sobre este texto proibido já está aparecendo no card e na tela final. Qual parte da história de Baal mais te surpreendeu? Deixe sua opinião nos comentários. Curta este vídeo para nos ajudar a desenterrar mais deuses perdidos. Compartilhe e inscreva-se no Ocultamente. Até a próxima!